Então tá, pessoal, estamos iniciando mais uma gravação do podcast Ciclo de Crescimento. Esse que é um podcast desenvolvido pelo Nivo, onde eu, Richard, sempre recebo aqui uma série de convidados, enfim, convidados sempre muito especiais conectados com a gente no nosso ecossistema do mercado imobiliário, sejam imobiliárias, sejam startups, empresas que estão desenvolvendo projetos conectados com o ecossistema. E hoje, não menos diferente, recebo aqui mais uma vez para apresentar comigo o podcast o meu co-host Marcel Manduca. Manduca, seja muito bem-vindo pelo podcast. Obrigado mais uma vez pelo convite. Como é que tá essa força aí, pessoal? Vamos lá. Bora lá, então. E hoje, pessoal, a gente recebe uma convidada muito especial. Ela é hoje diretora de operações de uma das maiores imobiliárias aqui de Florianópolis, né, onde a gente reside hoje, aqui a Nivo. E tem uma longa história aí de trajetória familiar também na imobiliária, então acho que ela vai contar uma história muito legal, muito bacana pra gente. E então recebo aqui Manuela Ibagi. Manu, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, pessoal, obrigada pelo convite. Acho que a gente vai conseguir bater um papo bem legal sobre empresa familiar, mercado imobiliário e Ibagi, né, que é o que eu venho representar. Acho que vai ser bem produtivo. Com certeza, Manu, é um prazer te receber aqui, já Prazer. dando início ao nosso bate-papo. Manu, a gente sempre inicia o nosso bate-papo pedindo para o convidado contar um pouquinho da sua trajetória profissional, né? No teu caso, acho que é legal também contar um pouquinho do background familiar, como é que foi essa história da família. Então, fica super à vontade para falar um pouquinho para a gente dessa história e, na sequência, a gente já vai batendo um papo, te fazendo algumas perguntas. Então, vamos lá. A Ibagi, hoje, ela tem mais de 55 anos no mercado imobiliário da Grande Florianópolis. Foi fundada lá em 1970 pelo meu avô. Então, é algo que literalmente nasceu comigo, né? Quando eu nasci, já tinha alguns anos de história. Meu pai entrou no negócio quando ele tinha 12, 13 anos, então bem jovem, na época era possível, né? Na sequência, minha tia entrou também. E a gente começou realmente a história de uma empresa familiar. Eu tenho quase 10 anos que estou na empresa, na Ibagi, e também tivemos a participação do meu irmão por alguns anos, né? Então, hoje estamos por lá, meu avô, numa espécie de conselho, dando ainda muita opinião, participando bastante, presente, diariamente. Ele, segunda, quarta-feira, de certeza, está na empresa. Quinta e sexta tem que ver a agenda social, mas de segunda a quarta, de certeza. Participa do processo de admissão e desligamento de colaboradores, né? Então, tem uma resistência bem grande, inclusive, para desligamentos. Meu pai hoje é na função de diretor institucional, então também englobando todas as áreas, e eu numa parte operacional como diretora operacional da Ibagi. Quando a gente fala assim, na minha história de trabalho, né, eu falei até para o Richard, olha, vai se confundir um pouco, porque eu nasci dentro da empresa, quando eu tinha lá meus 11, 12, 13 anos, eu ia para Ibagi nas férias, para ficar na recepção, para ficar tirando xerox de IPTU. Eu brinco que não existe um xerox de IPTU igual o meu, eu era melhor ali na função, porque janeiro sempre era aquela correria, né? Então, hoje são linhas digitáveis que a gente recebe de carnês de IPTU, mas antigamente era o carnê físico, e aí tinha que tirar xerox, porque aí tinha que arquivar, tinha que carimbar com o código do cliente, né? Quem paga, locador, locatário, debita aqui, debita ali. Então, comecei participando disso. Depois eu cresci, né? No ano seguinte, fui para a recepção. Então, eu ficava na recepção. E aí, depois de entrar na faculdade, aí sim voltei para Ibagi como primeiro estagiária do setor jurídico, depois como analista jurídica. E aí, depois, fui crescendo realmente. Entrei na direção, comecei como diretora comercial. Depois, acabei abraçando também desocupação, manutenção e vistorias, né, de entrada e de saída, que a gente chama, na verdade, de operações imobiliárias. E hoje, quando a gente fala em diretora de operações dentro da Ibagi, a gente já engloba tudo. Engloba setor administrativo como um todo, né?
enfim, todo o restante da empresa. Então, num resumo, não tão resumido, a minha história é mais ou menos por aí. Legal, legal. Eu vou fazer a minha primeira pergunta para ti, Manu, pegando num ponto que normalmente quem passa por isso acaba tendo uma série de desafios, que é a questão da sucessão familiar, né? Assim, enfim, eu tenho vários conhecidos e amigos também que passaram por um processo parecido também. E a minha pergunta para ti como foi no caso de vocês essa passagem de bastão? Porque me parece que, pelo teu depoimento, que foi algo tranquilo, né? Assim, no sentido de que teu avô, né, acabou fazendo uma sucessão natural pro teu pai, talvez, e teu pai para ti, pro teu irmão também, mas no sentido, assim, de como foi isso por eles participarem ainda da empresa? É, e até assim, fazendo uma conexão, né? Eu vejo que a Ibagi, ela tem um DNA familiar forte. Às vezes, algumas empresas acabam tendo dificuldade de manter esse DNA ao longo do tempo, né? E eu vejo que no caso de vocês isso aconteceu muito bem, né? E acaba sendo uma característica forte e muito positiva da Ibagi. Então, Sim. como é esse processo para vocês hoje? Então, eu ia justamente falar, não é algo que foi, é algo Aham, que ainda vem acontecendo, né? A sim. sucessão lá dentro. Porque de maneira nenhuma a gente tira da operação, né, meu Uhum, pai para eu entrar. Então, é algo que realmente foi natural ao longo dos anos, né? Com um processo profissional muito grande. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm uma impressão de que empresa familiar, os filhos não trabalham, os filhos estão lá. E a gente sempre quis tirar essa imagem na Ibagi do meu pai para o meu avô, aliás, uhum, do meu uhum, avô para o meu pai e do meu pai para mim, para o meu irmão. Então, assim, meu pai, inclusive, fala muitas vezes que ele se cobra, né? Então, se ele se cobra, ele se dá o direito de cobrar também os demais. E quando a gente fala em filhos, como, né, eu, meu uhum, irmão, a gente está na primeira linha a ser cobrado, porque a gente precisa realmente representar a Ibagi e entender que lá é o nosso lado profissional, né? sim. Esse DNA da família, que ele é muito preservado, está muito atrelado à nossa cultura, né? Uhum, Então a gente consegue realmente, isso é um motivo de muito orgulho pra gente, a gente consegue levar a cultura lá na ponta. E isso é um trabalho diário do meu avô, do meu pai, meu e de todos os nossos líderes de entenderem aquela cultura do pertencimento, né? uhum, De vestir a camisa. Nosso uniforme tem o Ibagi na frente, não é à toa, né? A gente gosta que as pessoas elas se sintam parte de um ecossistema muito maior. E quando a gente pensa nisso, a gente não pode lá dentro dar exemplos negativos de, poxa, eu sou filha e por isso eu não preciso me esforçar tanto, porque eu já estou aqui dentro. uhum, Muito pelo contrário, né? A cobrança é ainda maior. Por eu estar aqui e por eu ser da família, eu preciso provar o meu valor. Então, hoje, o nosso time já consegue me enxergar realmente como uma pessoa que lidera, né? E muitas das vezes eu tô liderando alguém que em idade é mais velho que eu, em tempo de casa tá mais tempo do que eu, né? Então, assim, isso foram etapas que eu conquistei ao longo dos anos e realmente demonstrando o meu valor por estar lá, por estar presente, por jogar junto, né? Poxa, tem algum problema na empresa, a gente não é aquele tipo de direção que fala, ó, se vira, não tô nem aí, não, traz problema, a gente vai jogar junto, né? A gente é muito operacional, na prática mesmo, né? Então, assim, a gente atende cliente, tem cliente uhum. que tem o meu contato e eu não tenho contato pessoal e profissional, é um só. Então, assim, tem cliente que me liga falando, alugou meu imóvel? Não, poxa, deixa eu abrir o sistema, eu vou ver, né? Eu vou falar com o gerente aqui, vou pedir para ele te dar um retorno. Então, eu acho que tudo isso fez com que a Ibagi conseguisse passar e continue passando, né, pela sucessão familiar ao longo dos anos, com muito exemplo, né? Uhum, Eu acho que o exemplo é o que realmente nos move lá dentro. Então, o meu avô é um exemplo vivo, meu pai é um exemplo vivo e eu preciso seguir esses exemplos. E também conseguir disseminar essa cultura para os nossos líderes para chegar lá na ponta. Porque
a ponta é a porta de entrada da imobiliária, né? O cliente, ele não chega falando já comigo ou com o meu pai. Ele Sim. vai chegar falando lá com a recepcionista, com o atendente de locação, com um atendente, enfim, de qualquer setor que seja, mas eles precisam ter essa cultura muito, muito forte, muito viva. Muito viva, legal. Não, acho que. E é isso que eu ia dizer. Eu acho que essa cultura a gente percebe internamente e para fora também, né? O cliente, ele acaba sendo muito fidelizado também por esse DNA de vocês, né? Manduca, quer fazer alguma pergunta, né? Porque eu acho que tu tem bastante, Tem bastante conteúdo nessa bastante linha também. conteúdo, a gente vive quase que as mesmas rotinas, assim, né? Mas a natureza, né, de uma empresa familiar, ela requer uma separação, né? Uma empresa familiar e uma gestão profissional, né? E aí se enxergar profissional, né, quando tu estás inserida dentro de uma operação por você fazer parte da família, né? Como é que é a visão dos colaboradores, né? Como você falou, né? A gente, às vezes, com mais tempo de casa, né? Com formação, com experiência, vindo já com track record de mercado, sendo liderado por alguém mais jovem, né? Que muitas vezes ali é vista como uma herdeira e não uma sucessora, que também tem uma diferença enorme entre as duas expressões, né? Isso precisa ser a todo momento corrigido, né? Como que tu vê dentro desse processo sucessório, que é uma gestão profissional, como que os outros encaram a tua capacidade e não te enxergar com preconceito por tu ter chegado à cadeira, por ser parte da família, né? Bom, eu acho que isso eu só consigo realmente conquistar no momento em que eu mostro a minha capacidade de estar junto com eles e a minha capacidade de ser resolutiva, né? De entender o que eu estou fazendo ali, de entender qual é a minha função. Eu acho que tu muito bem colocou que existe herdeira e existe sucessora, né? Eu tiro essa figura de herdeira da minha vida totalmente, né? Lá dentro da Ibagi, eu sou uma operadora, eu sou uma pessoa que muitas vezes tem uma condição de resolver diferente deles, porque, né, tenho uma visão diferente, enfim, mas na prática eu preciso entender onde foi que a gente acertou, onde foi que a gente errou, eu preciso jogar junto. Eu acho que essa é a maneira que eu encontrei dentro da Ibagi de ser respeitada. Eu nunca tive aquele pensamento de líder no sentido de, eu mando e assim, tá, mas por quê? Porque eu quero. Não vai rodar, porque eu já sou mais nova, né? Eu já sou mais nova. Eu já tenho nova em idade. Já tem gente que tá aqui há muito mais tempo do que eu. Tem gente que faz do mesmo jeito a vida toda. Se eu chegar querendo colocar os dois pés na porta e falar, eu estudei e é assim, gente, tem que provar valor na prática. Nosso mercado não é teoria, né? Hoje de manhã eu tava tendo uma reunião, eu falei, gente, na teoria, no cenário ideal, o locatário ia pagar o aluguel para o locador, eles não teriam problemas nenhum, né? Nenhum problema. Momento de alugar um imóvel, olhar para o Richard e falar, pô, Richard, gostei de ti, vou alugar para ti, tu nunca vai me dar problema nenhum. E a nossa atividade ia sequer existir, né? Porque a relação locatícia é uma relação que a gente existe para intermediar justamente esses eventuais conflitos, desgastes. Então, assim, o cenário ideal, eu não posso depender do papel, da teoria, eu preciso ir para a prática. E aí, a partir do momento que eu conseguir colocar as minhas ideias em prática, mas pelo modelo do exemplo e não pelo modelo do manda que eu, né, aliás, obedece que eu estou mandando, isso daí já fez com que eles conseguissem me enxergar com outros olhos, né? E tem uma coisa que eu até brinco bastante dentro da empresa, que eu sou muitas vezes vista como eu sou a filha do Leandro, né? Às vezes eles nem... eu não quero falar com a Manuela, eu quero falar com a filha do Leandro. Pô, nesse caso é a mesma pessoa, né? Então vamos conseguir conversar que eu consigo te ajudar. Então, assim, o fato de ter o meu pai como referência é valioso, né? Porque eu realmente consigo enxergar muito do que ele aplicou para ele chegar até onde ele chegou, e isso vem muito de estudo, né? Eu
costumo falar que eu sou suspeita, mas para mim meu pai é a maior referência de mercado imobiliário que eu conheço. Ele participou da reforma da lei do inquilinato, agora recentemente da reforma tributária, né? Tava lá para ajudar o setor e além de tantos outros projetos que ele participou. Então, assim, eu vivo na prática, eu consigo respirar o ar de exemplos dentro da empresa. E daí eu acho que isso acabou sendo natural, assim, as pessoas começaram a enxergar. E a gente participa de vários treinamentos, cursos, né, com a equipe, com líderes, e teve um episódio que foi bem marcante para mim, que um gerente que tá lá há 35 anos, então que me viu nascer, né, que me viu nascer, um dia falou para mim, olha, eu confio que a empresa contigo vai dar certo, porque tu é uma pessoa que realmente consegue entender o espírito da Ibagi, né? Isso te dá tranquilidade também, né? Te dá, poxa, tem Tu tá que indo pro caminho certo, né? tem que continuar trabalhando, mas pelo menos o rumo, o caminho que eu tô seguindo tá certo. Então, acho que seria o exemplo, a Ótimo. principal. E além do exemplo, né, legitimar essa carreira sucessória, né? Então, o teu pai também fazer essa transição de uma maneira inteligente, né? E a gente já vê que a tua trajetória foi lá, né, tirando xerox de PTU, então assim, pela tua idade tu já era bem novinha, porque era um processo analógico ainda, né? Mas ter conhecimento desses detalhes para que tu traga hoje, por exemplo, para expor numa reunião, para que tu demonstre que tu esteve desde o começo, né? Que tu não é alguém que caiu de paraquedas, tu viveu todo o processo de mudanças, né? Todo o processo do analógico para a virada digital, que é algo que foi assim, se há algum setor que foi sacudido, né, pelo digital e pela inovação foi o setor de aluguéis. Sem né? dúvida. Então, essas coisas são muito importantes, né? E tu começar quando eu falo inteligente, é tu começar de baixo, né? Tu sentar em todas as cadeiras para que tu possa legitimar aquele teu filho, então, para que possa exercer aquele cargo de liderança, sabendo o que está fazendo, né? Sabendo instruir quem ele vai liderar é fundamental, né? Muito bom. Manu, eu tenho uma pergunta para ti também, um pouco da minha percepção também, né, como parceiro conectado na Ibagi. Seria em relação, assim, eu vejo que vocês têm uma preocupação muito grande em equilibrar a questão da tecnologia com, vamos dizer assim, a preservação desse DNA do atendimento que tu acabou de colocar agora, né? Que esse atendimento humanizado, porém, tu tem a retaguarda da tecnologia funcionando e agregando e, enfim, contribuindo para tudo que ela pode contribuir, vamos dizer assim, de fato, né? Como que vocês dosam isso? Porque eu vejo que é muito difícil, eu acompanho, enfim, pela plataforma, muitas imobiliárias, né? E eu vejo que esse muitas vezes é um paradigma, é um desafio para as imobiliárias conseguir equilibrar. Ou tu vai pisa muito forte no acelerador da tecnologia e acaba se perdendo nessa essa questão dessa proximidade com o cliente, muitas vezes, e isso acaba prejudicando a estratégia, ou tu abdica da tecnologia totalmente, vou continuar aqui, e aí também acaba perdendo todos os benefícios, né, da tecnologia e do aumento de performance. Como é que vocês fazem isso? Qual é a receita do bolo? Bom, então eu acho que não tem receita pronta, né? Mas a gente tem 2 pilares na Ibagi: inovação, tecnologia e relacionamento. Um não pode caminhar sem o outro. De nada adianta eu ter um robô do mais tecnológico possível, a IA mais avançada, que vai descobrir o que você está pensando, se não tiver alguém do outro lado para escutar o que você está pensando, né? Então, a gente tenta, de certa forma, equilibrar e dosar isso em paralelo. Então, o que a gente busca no mercado? A gente busca ferramentas, a gente busca parcerias, plataformas que façam com que a gente libere tempo para atender esse cliente. Então, em momento algum, a gente busca tecnologia, inteligência artificial, enfim, dentro da Ibagi para substituir o atendimento humano. A gente busca sempre complementar. Isso a gente fala com tranquilidade, assim, porque hoje a gente tem 8 agências físicas na Grande Florianópolis, né? A gente viu concorrentes nossos em um processo, há alguns anos atrás, de fechar agências. E a gente estava abrindo agências, né? E aí vinha aquela coisa, pô, será que a gente tá certo? Será que eles estão certos? Ninguém tá certo e ninguém tá errado, né? São modelos de negócio diferentes. O nosso modelo de negócio é um modelo
que quer estar próximo do cliente, que quer oferecer um café para o cliente, que quer falar para o cliente, olha, estamos abertos de segunda a sábado, você pode passar na nossa agência, tomar um café, conversar com o gerente, ter referência. Todas as nossas agências têm gerentes, né? Então, o gerente comercial da agência é quem faz a avaliação do imóvel, para ele estar próximo desse cliente, né? A gente tem um setor de relacionamento dentro da Ibagi, que é justamente para atender o cliente proprietário, porque hoje, pelo volume de imóveis administrados que a Ibagi tem, de fato, a gente precisa setorizar, né? É obrigado a setorizar, não tem como uma pessoa ser responsável pelo processo do início ao fim. Então, a gente sentiu a necessidade de criar o setor de relacionamento justamente porque o que aconteceu? Poxa, setorizamos, criamos, né, automações, melhoramos o procedimento como um todo, só que o cliente chegava e começava a se sentir perdido. Com quem que eu falo agora? Ou falava com alguém de manhã, ligava de tarde, falava com outra pessoa. Os dois eram especialistas em assuntos diferentes, mas não é o que a gente quer passar para o nosso cliente, né? A gente prefere que o nosso cliente ele seja atendido por uma pessoa que ele já, poxa, ligue na Ibagi, hoje eu quero falar com o Richard. Hoje eu quero falar com a Manuela, sabe? E já passar para essa pessoa e essa pessoa conseguir concentrar. Então, assim, eu acho que isso foi isso é um processo que a gente todos os dias ainda continua aprendendo, aliás, como tudo dentro de uma imobiliária, né? Tudo dentro da Ibagi, todo dia a gente está aprendendo algo novo, mas atrelar a inovação ao relacionamento foi o que a gente realmente viu que faz a diferença. Então, assim, um cliente proprietário, uma captação que bate na nossa porta, não é atendido por um robô, é atendido por um humano. Ele quer deixar o imóvel dele para alugar, ele vai ser atendido por um humano, ele vai ser direcionado por um gerente ou um subgerente, né, um assistente comercial da agência, vai marcar uma avaliação, nossa avaliação não tem custo, vai até o imóvel, né, conhece o imóvel, avalia, apresenta valor de mercado, né, e a gente tem ferramentas para nos auxiliar também nesse sentido. Então, é mais ou menos por aí, né, tu ter as tuas portas realmente abertas e ter um time muito engajado nesse sentido, porque de nada adianta você ir para o mundo lá fora fazer a melhor campanha de marketing que exista, fale que, poxa, tem 8 agências, né? Vem me visitar, vem. E aí o cliente liga e não te dá o retorno. Aí o cliente manda um WhatsApp e você não responde. Aí vai acabar sendo uma propaganda negativa e aí eu vou precisar de mais tecnologia do que de relacionamento, porque, né, eu não vou conseguir. Mas então não é esse nosso objetivo, muito pelo contrário, a gente deixa isso muito claro para todo o time. Olha, a gente precisa realmente de vocês e por isso que estamos contratando ferramenta A, B, C, para facilitar o dia a dia, para tirar um pouco do manual, né, e vocês terem tempo efetivamente de darem retorno para os clientes. Muito bom, muito bom. Falando de marca, né? Posicionamento de marca. Quando a gente pensa aluguel, né? Hoje na ilha, olhando principalmente para uma visão de uma empresa das dimensões da Ibagi, né? É difícil a gente não imaginar que a pessoa não vai lá dar um Google na Ibagi, né? Então ele é um top of mind dentro da ilha, né? Hoje vocês têm 8 agências e como que você consegue romper o desafio de tantas praças diferentes numa mesma cidade como Florianópolis, né? Tu tá em Campeche, numa praia do sul que tem um lifestyle específico. Tu tá no centro e no centro pode se dividir entre o centro velho e o centro novo, onde tem 2 classes distintas. Tu vai pro norte, tu tem Jurerê ingleses que não se conversam basicamente, mas estão na mesma região, né? Tô te dando exemplos aqui para que tu possa dizer como que tu consegue se comunicar com todos esses públicos e ainda rompendo bolhas de camadas de turismo, né? Que é aluguel de temporada, o short stay, mid stay, que muitas vezes não é alvo, né, de uma imobiliária, né, do porte da Ibagi, né? Como que tu consegue se posicionar? E depois dessa resposta, qual é o próximo passo para quem está no topo?
Então, vamos lá. Vou começar da pergunta sobre como eu consigo comunicar, né? O nosso marketing hoje, ele é muito voltado para o lado institucional. Então, eu reforço as qualidades da Ibagi para atender um cliente locador e um cliente locatário. Quando a gente fala em mundos diferentes dentro de uma mesma Florianópolis, né? Isso coexiste, isso é uma verdade. E aí, quando eu tenho 8 agências, né? Quando a gente tem 8 agências, a gente tem a capacidade de colocar em cada agência um gerente que converse com esses públicos. Então, a gerente que a gente tem no sul da ilha é totalmente diferente da gerente que a gente tem no Cobrasol, por exemplo. E eu falo isso com relação enfim, a história da pessoa, onde a pessoa reside e como a pessoa enxerga o público, como a pessoa atende a sua própria equipe. A gente brinca, né, que a gente tem 8 gerentes e é como se fosse 8 dedos das mãos. Porque cada um é diferente do outro. Um é mais organizado, outro é mais atacado, tá mais no centro, tá mais na rua. A outra já é mais calma para atender o cliente proprietário. Eles precisam comunicar, né? Eles precisam ter uma comunicação clara com o cliente. E eles são donos, cada um é dono da sua agência. A gente não tem chave. Não são gerentes, são prefeitos. Eles são donos, eles são donos. Exato, eles são donos, Governa, né? donos da Ibagi de cada região. Então, ali, eles trazem a demanda pra gente, muitas vezes, porque eles conseguem enxergar o público, né? Então, você bem deu o exemplo. Poxa, a gente tem uma agência no norte da ilha. A agência ela é fisicamente nos ingleses, mas essa agência ela atende tanto Jurerê como ingleses, canasvieiras, enfim, atende todo mundo. Como é que eu faço para, ao mesmo tempo, eu conseguir captar uma casa de 25 mil em Jurerê, né? E um apartamento de 2, 3 mil nos ingleses? Essa atividade eu preciso, primeiro, mostrar para o cliente lá fora que, olha, eu sou a imobiliária que mais aluga. Então, isso vai atrair o cliente proprietário, né? Independente da região que ele estiver. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso comunicar para ele. Ao mesmo tempo que eu sou a que mais aluga e eu tenho o portal mais acessado, né? O nosso site é o mais acessado. Eu também consigo te atender para uma conversa aqui presencialmente. Você prefere vir aqui ou você prefere resolver tudo online? Hoje você consegue fazer todo o processo de locação sem sair de casa, só passa lá e pega a chave, né? Você quer. Então, tudo isso é a maneira como eu consigo comunicar com o cliente. E aí eu vou ao mesmo tempo conseguir ter uma propaganda na televisão e vou atrair um público que gosta de assistir televisão, né? Por exemplo. Da mesma forma que eu tenho no aeroporto de Florianópolis, quando você chega, a nossa marca lá estampada, né? Que aí eu não vou só estar falando com quem é entrante, porque a gente sabe que Florianópolis vive um processo migratório muito grande, né? Hoje, mais de 30% dos cadastros que a gente analisa mensalmente são de pessoas de fora, né? De fora. Então, ao mesmo tempo, eu consigo comunicar, eu consigo também comunicar com aquele senhor lá no Ribeirão da Ilha, que ele tem a casa dele e ele construiu um outro imóvel para alugar e ele não sabe se ele vai deixar com uma imobiliária ou se ele vai alugar direto. E aí eu preciso falar para ele, olha, alugar direto, o senhor vai estar correndo riscos, né? Deixa comigo, deixa com a minha imobiliária. Pô, vai ali, conversa com a minha gerente. Ela vai te mostrar quais são as nossas propostas, enfim. Então, o marketing institucional que a gente atua, ele é muito nesse sentido para eu conseguir trabalhar todos os públicos, né? Tem um imóvel para alugar? Deixa comigo, eu sou quem mais aluga. Ou tá procurando um lugar para morar na Grande Florianópolis? Acessa o meu portal, é onde mais tem imóveis, né? É lá que tu vai achar. Então, eu acho que isso e da mesma forma conseguir comunicar com locador e locatário, né? Porque é bem verdade que locador escolhe a imobiliária e locatário procura o imóvel, né? Então, se você tem o imóvel, a chance de você marcar com o locatário é maior. Mas você precisa atrair esse cliente locador também para que ele traga o imóvel para sua administradora. Então, acho que respondendo um pouco a primeira pergunta, seria esse lado, voltar para o lado institucional, né? E reforçar que a gente é top of mind. Então, já são 4 anos que a gente é lembrada imobiliária. Aliás, a gente é a imobiliária mais lembrada, né, da Grande Florianópolis, no top of mind.
A gente já está há mais de 12 anos como uma das melhores empresas para se trabalhar, né? Por 3 anos seguidos como a melhor imobiliária do país para se trabalhar. Então, tudo isso faz com que o cliente que está procurando, ele também enxergue valor na sua marca, né? Ele encontre segurança aonde ele tá buscando. E a segunda pergunta, que era como se manter no... Não, qual o próximo passo estando no topo, né? Estando no... Porque quando a gente chega nesse status, né, a gente tá muito mais se cuidando para não errar do que criar novas frentes, né? Né? Novos olhares sobre o mesmo negócio, né? Mas como nós sabemos, né, uma empresa que para de fazer perguntas, ela morre. Então, como que a gente se posiciona para um próximo passo estando já no topo, né? Essa é a pergunta. Sim, sim. E é um desafio, né? Porque a tendência é se acomodar. Você, Sim. quando lidera, né, se acomoda. Mas eu acho que isso, assim, vem muito da nossa cultura. A gente nunca buscou ser a maior imobiliária. E isso é uma frase até do meu avô. Eu não quero ser a maior, quero ser a melhor. É. Então, para você ser a melhor imobiliária, você precisa estar em constante mudança. Meu pai sempre fala, a gente não administra imóveis hoje como a gente administrava ontem e não vai ser igual a gente vai administrar amanhã, porque a gente precisa estar num constante processo de melhoria. Então, assim, lembra lá no início que eu falei que a nossa direção é muito operacional? A gente participa semanalmente de comitês. Então, comitê de desocupação, comitê de manutenção, comitê de tecnologia, comitê jurídico, comitê de marketing. Porque a gente quer estar realmente entendendo o que está acontecendo, por que que, por motivo XPTO, a gente não atendeu esse cliente desse formato. Não, pô, vocês têm que entender, então, que a direção pensa assim, eu quero agir assim. Então, em casos parecidos, né, dali para frente, que vão surgir, que vão acontecer, vocês já sabem que esse é o pensamento da direção. Então, esse banho de cultura, digamos assim, que a gente tenta ter todas as semanas, isso faz com que a gente esteja sempre num processo de melhoria, né? Além disso, a gente participa daí de redes nacionais, que é a RAU, né? Com mais 12 imobiliárias que são referência nos seus estados do Brasil todo. E também aqui em Santa Catarina tem a Reloca, que é a rede de locações catarinense, que também participamos de mais, se eu não me engano, é um grupo com mais 14 imobiliárias que atendem 27 cidades, porque atendem cidades próximas, né? Sim, E que a gente consegue realmente trocar ideia, trocar experiência, entender o que está funcionando por lá, o que funcionaria aqui também, porque o mercado imobiliário ele é muito regional, né? Então pode ser que uma prática que dê super certo aqui em Florianópolis, você vai levar para São Paulo, para o Rio, enfim, não vai funcionar igual pelo volume, pelo perfil, enfim, mas tem trocas de experiência que funcionam. Então, a gente tem essas reuniões que são trimestrais, que dão um norte para a gente, querendo ou não, de inovações, né? Trazem sempre uma ideia. E, além disso, eu acho que essa constante necessidade que surge da direção de não se acomodar. Então, a gente não. A gente tem planejamento estratégico que a gente faz anualmente, né? Entre o final de novembro e início de dezembro. A gente traça as metas para o ano seguinte. E aí, nessas metas, a gente tem metas de indicadores, locação, captação, enfim. Mas a gente também tem metas de resultado como um todo dentro da empresa, né? De qualidade, de atendimento. A gente todo final do ano a gente tem as nossas premiações. Dentro dessas premiações, a gente também faz uma premiação do vistoriador que melhor atendeu os clientes, né, numa vistoria de saída. Nosso time é próprio, então justamente para eles entenderem o peso e a responsabilidade e se sentirem valorizados, né, por poderem fazer a diferença também nesses setores, não só premiando o setor comercial, que é quem fecha o negócio lá na frente. Muito bom. Muito legal. Até eu tava me lembrando de um dado, eu nunca lembro esse dado, talvez tu lembre, Manu, que eu sempre erro esse dado, mas eu sei que é um dado impactante, que é aquele dado do número de pessoas que alugam diretamente o imóvel e
que alugam por imobiliário, se eu não me engano, a grande maioria das pessoas ainda aluga sem imobiliário, né? É praticamente Faz 50-50. 50-50, né? 50-50, É um dado... Eu me lembro quando eu descobri esse dado, fiquei até... Em porque vendas, representa 40% esse público que faz o negócio compra direto. sem intermediação. Sem intermediação, por exemplo, né? Que é um perigo, né? Que é um perigo, né? E aí eu também, quando eu fiquei sabendo desse dado, eu fiquei super assustado e aquela época, na época que eu soube desse dado também, acho que foi próximo da pandemia, a gente estava vivendo justamente aquele momento de transformação digital abrupta, né? Todo mundo correndo para acelerar de toda forma que dava e ainda com a chegada das PropTechs, né? E aí o que se mostrou, né, o mercado é que esse movimento, ele, de certa forma, se assentou, né? Acho que as imobiliárias se adaptaram à questão da transformação digital, ou tentaram, né? Muitas vezes, né, se adaptar. E a gente continua com esse gap enorme, né, acho que de oportunidade de mercado para as imobiliárias para conseguir, de fato, captar, né, esses imóveis e crescer. Na visão de vocês ali, Manu, tem ainda vamos dizer assim, um gap grande de oportunidade de crescimento, seja local, seja regional, para Ibagi? Tem uma grande oportunidade, como eu falei, pelos nossos números, é em torno de 50% que são com administradoras e 100. E agora, né, com a reforma tributária, a tendência é que exista um movimento de como eu posso até trazer mais, de trazer mais segurança para as relações locatícias, à medida em que elas vão se tornar mais formais, né? Então, esse mercado, ele tende a crescer agora por conta da reforma tributária. Ah, mas por quê? Porque já foi criado o CIB, né, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, todos os imóveis, assim como nós temos CPF, o Tem um CIB, CPF do ele é o CPF do imóvel. Então, a Receita, ela vai conseguir controlar quantos imóveis você tem, que estão atrelados, né, a você. E, poxa, qual é o destino disso daqui? Qual é a finalidade disso daqui? Então, a gente vê que muitas pessoas fogem da imobiliária e fogem no sentido de sair da imobiliária, né, não estão na imobiliária por conta do imposto, né? Porque daí no mercado direto, muitas vezes não declaram a Admob. Só que com a reforma tributária e pelo que a Receita Federal, né, vem alertando, esse mercado ele vai ser muito mais fiscalizado. E aí, com a fiscalização ela traz a formalidade, né? E aí, o mercado informal, esse mercado paralelo, ele vai também ser regulamentado. E a partir do momento em que existir a regulamentação, existir a cobrança de imóvel, é uma oportunidade para as imobiliárias de mostrarem valor e mostrarem o seu serviço, né? Poxa, proprietário, você não deixava com uma imobiliária porque até então não pagava, né, o imposto. Agora você vai ser obrigado a pagar o imposto e vai continuar se incomodando, digamos assim, com todas aquelas demandas que você já tinha. Então, eventualmente, um chamado de manutenção, a recomposição do imóvel na saída, né? Que são momentos eventuais de desgaste durante uma relação Fricção, né? locatícia. Exato. Exatamente. Então, assim, ao passo que a Receita passa a exigir esse controle maior e por outro lado, a questão desses pontos de fricção, eles não deixam de existir, é uma oportunidade para as imobiliárias de realmente apresentarem aí... Aumentar seu share, né? Exatamente, apresentarem para esses clientes uma oportunidade de trabalharem. Então, sim, tem como crescer, né? A gente sempre brinca que o sol... Brinca não, né? Na verdade, isso a gente fala de verdade. O sol nasce para todos, né? Então, assim, a gente sempre fala isso porque a gente viu um processo muito grande de entrantes aqui na região da Grande Florianópolis e a concorrência, gente, ela não é ruim. Né? A concorrência é o que não faz tu chegares no topo e ficares acomodado. Exato. Porque eu não quero, né? Vai levando a régua e tu tem que melhorar o teu serviço a todo momento. Agora, a concorrência é leal, né? A concorrência desleal, ela não é legal em mercado nenhum. Agora, a concorrência, poxa, que tá ali, tá trabalhando, né? Tá te fazendo melhorar. A gente, no momento ali da pandemia, quando a pandemia iniciou, que foi abrupto, né? Da maneira como foi, a gente foi obrigado a digitalizar 100% os nossos processos. Porque não existia, né? Não tinha como a gente estar nas sedes físicas, todo mundo tinha que ficar em casa. Então, assim, eu lembro que alguns dias antes, meu pai chamou um time de líderes, né? E falou assim, olha, vai fechar,
vai fechar, já está fechando em outros, né, países, aqui vai acontecer também. A gente marcou um plano de contingência, vamos ver como a gente vai fazer. E a gente teve que se digitalizar da noite para o dia. E imobiliárias digitais, né, já estavam prontas. A gente não estava pronto ainda. Então, assim, a concorrência nesse ponto, porque eles já tinham como atender o cliente e a gente não, fez com que a gente fosse obrigado a se mexer. Porque senão a gente poderia morrer, né? Da maneira como foi colocado. Então, assim, a concorrência e muito te impulsiona. Ela te faz mexer o tempo todo. Eu preciso estar melhor aqui, melhor posicionado, né? Então, a concorrência leal, ela é muito bacana, assim. E aí todo mundo consegue realmente, nesse momento aí de impactos, né? Da reforma tributária e CIB, enfim, vai conseguir surfar essa onda também. Muito bom. É verdade. Eu lembrando agora, e volta e meia, né, nos nossos episódios aqui, a pandemia é um marco histórico, né, onde a gente registra ali uma série de mudanças, né? Eu lembro que eu estava numa operação imobiliária onde a gente devia ter, olha, menos de 10% de assinaturas feitas eletrônicas, né? Ainda mais aluguel, aonde o normal era tu colher a assinatura autenticada, né, no tabelionato, e se tivesse fiadores, independente de onde eles estiverem, firma reconhecida, né, por autenticidade desses fiadores também, né, e aí tu levava às vezes um ciclo de uma semana e meia para tu assinar um contrato, aí vem a pandemia, né, aí as pessoas não podiam mais se encontrar, né, e aquilo que era um padrão do mercado simplesmente se dissipou de uma necessidade prática e todos aqueles 90% que ainda era com toda essa formalidade burocrática virou eletrônica. Isso. Né? Então vê que é um comportamento humano que mudou num incidente crítico, né, da pandemia. O evento da pandemia trouxe uma nova visão, um aceleramento de todo esse processo e teve muitas imobiliárias que não conseguiram fazer a virada, né? Sequer conseguiram trabalhar remotamente, por exemplo, né? Antes aqui nos bastidores a gente estava falando sobre sobre contas de Google Drive, né? Compartilhamento em nuvem de armazenamento de dados, e teve muita imobiliária que tinha servidor físico e que dependia da conexão local e que não conseguiu virar, né? Como é que foi esse episódio específico dentro da Ibagi? Bom, a pandemia dentro da Ibagi, como eu falei, alguns dias antes de fechar, meu pai chamou todo mundo, reuniu numa sala e começou, olha, se fechar a gente vai fazer isso, se fechar vai todo mundo para casa. Eu lembro que um dia antes, assim, porque teve o decreto, né, para fechar, só que ainda era possível que acessasse para pegar computadores, enfim, e aí todo mundo leva o computador para casa, imagina. Hoje a gente tem 260 colaboradores, na época a gente devia ter algo em torno de 200 colaboradores, salvo engano. Então, setor comercial continua ativo, só que muda totalmente, né? Não faz mais locação. Todos os consultores de locação passaram a negociar aluguel. Negocia moratória, negocia se vai ser bonificação, atividades comerciais tem que ser bonificação, atividade que é residencial, a pessoa está residindo, mas aquela pessoa parou de receber o salário. Então, assim... alguém em casa estava batendo contrato, o outro estava fazendo a vistoria, mandando para algum lugar, a chave tinha que devolver em algum lugar. Na agência, eu lembro que a gente fez uma espécie de drive-thru. Então, assim, deixa a chave na caixinha, a pessoa deixava a chave na caixinha, no envelope, com um nome, enfim, e daí passa, busca um, busca outro. Foi um momento de extrema insegurança, né? A gente não sabia realmente o que vinha pela frente. E aí começaram os decretos que libera aqui, libera ali, pode tais atividades, e a nossa atividade não podia. E a gente estava ali atuando 24/7, porque não tinha como simplesmente parar, né? E as pessoas muito preocupadas, eu não vou conseguir pagar o aluguel, eu parei de receber, né? Quem era autônomo, eu sou autônomo,
Eu lembro que, assim, a região central de Florianópolis, principalmente, que é uma região que até hoje sofre, né, no pós-pandemia, reflexo, né? que não voltou 100%, mas aquela região foi uma região que a gente, por meses ainda, acompanhou a quantidade de imóveis, sabe? Poxa, ainda tem tantos imóveis que tem bonificação até tal período, vai ter que renovar. Escolas, né, gente? Escolas fecharam, enfim, restaurantes, tudo fechou. Então, assim, foi um momento em que a gente trouxe toda a estrutura da empresa online, a gente fazia reunião todos os dias via Zoom. Todos os dias tinha reunião para a gente entender o que estava se passando, como é que estava acontecendo. Eu estava bem operacional, lembro na época, então respondi e-mail de cliente, corrigi aditivo, vi o que a gente... Eu numa casa, né, meu pai em outra, então a gente se comunicava também por vídeo para entender como é que a gente ia dar os próximos passos. E aí, quando a gente conseguiu voltar realmente para imobiliário, se eu não me engano, foi com um mês que abriram a operação para atividades, né, como a nossa, foi ali em meados de abril, e aí conseguimos retornar, mas não retornamos com o quadro todo, porque não sei se vocês lembram, mas tinha as metragens, né, que não podia estar próximo, então Exato. tinha que ter As faixas restrições. separando exatamente aquelas restrições. Então foi um período bem difícil, bem complexo, mas que a gente realmente mudou toda a estrutura da empresa, assim, no lugar de fazer locação, a gente estava negociando locação, a desocupação muito forte, porque tinha muita gente querendo entregar, e aí uma negociação muito forte para evitar a entrega de imóveis, né? Não, pô, continua, o proprietário vai aceitar ficar sem receber aluguel por tanto tempo, porque a gente sabia que se esse imóvel voltasse, não ia alugar de novo, né? Pelo menos ele lá dentro. Teve casos em que o locatário permaneceu no imóvel pagando só o condomínio e IPTU, suspende o aluguel, mas paga condomínio e IPTU, que pelo menos é um encargo a menos para o proprietário, né? Então, foi uma experiência que a gente não pretende passar de novo, se Deus Ninguém, né? quiser, mas que forçou a gente a mudar totalmente nossos processos. Embora a situação, né, tenha trazido tanta dor para muitas pessoas, mas ela acelerou e quebrou paradigmas, né? Ela trouxe, com certeza, num processo de salto, uma modernidade, principalmente dos departamentos de locação, né, onde ficavam muito fechados dentro daquela mesma sistemática. Eles tiveram que realmente, né, quebrar esses paradigmas para que pudessem evoluir, e muito do que se fez nessa mudança ficou, né? Sim, permaneceu. A Permaneceu. assinatura eletrônica de contratos, por exemplo, hoje é mais de 90% dos nossos casos. Assim, para não falar que é 100%, pode ter um caso ou outro que, a pedido do cliente, né, ele assine fisicamente, mas contrato de locação, contrato de administração, aditivo contratual, tudo vai para a plataforma eletrônica hoje, coisa que há 6 anos atrás era o início, né? Eu lembro que a gente estava iniciando com uma plataforma de assinatura eletrônica, e aí, do início, teve que simplesmente Virou fazer o canal tudo. principal Mudar de tudo. assinatura. Exato. Eu gosto sempre de lembrar daquele livro acho que é A Lógica do Cisne Negro, né? Do Taleb, não sei se vocês já leram, mas é um livro muito bom, que é bem sobre isso, assim, né? Acho que a oportunidade que se cria, às vezes, de uma mudança abrupta, né? Eu acho que a pandemia nos mostrou isso, né? E eu acho que o teu depoimento ele é muito legal, porque evidentemente que reforma, ninguém gosta de pagar mais imposto, né? Então a gente fica indignado, né, com mais o imposto, mas a gente tem que também enxergar por essa lógica otimista de que se criam oportunidades, né? Eu acho que são oportunidades de fato aí para que o mercado também se reorganize de uma forma, né, de alguma forma, e um novo share de mercado se crie, né? Então acho que tem muita oportunidade aí pela frente, né? E falando em reforma tributária, só um pequeno adendo, assim, o nosso setor foi um setor que nós conquistamos uma redução de 70% no que era o alíquota previsto, né? Sim, inicial, Então, então, assim, a gente trabalhou muito para que não inviabilizasse de fato a existência do setor, né? Porque com 70% a mais se tornava inviável. Então, assim, a gente não enxerga a reforma tributária como, poxa, né, que bom. É uma solução, não. Não, muito pelo contrário,
mas quando a gente vê a evolução que a gente Claro. teve, realmente foi um dos setores que mais conseguiu demonstrar A força dele, né? a força e a necessidade de existir, né? Porque, poxa, hoje a locação é a porta de entrada para a aquisição da habitação, né? Então, assim, quando a gente fala em conquista da primeira propriedade, hoje isso está retardando um pouco, porque a pessoa prefere a locação, um perfil de consumidor diferente, que prefere a locação, enfim, pode ter experiências, né? O experimentar no lugar do possuir é algo que a gente vem conseguindo enxergar há alguns anos já. E se torna mais latente a cada ano que passa. Então, assim, a reforma, essa conquista que a gente teve na redução do alíquota da reforma, ele proporciona que o setor ele continue crescendo, continue em expansão, como já vem há alguns anos. E essa nossa força que exerceu essa manutenção de tributação também beneficiou o proprietário, né? Sim. Mesmo aquele que não escolhe pela Sim, intermediação, mas sim. beneficiou a todos, né? Então, Sim. mais uma vez também, mostra propósito, né? O nosso setor atuando, né? Junto com a sociedade. Isso é bem importante destacar também. Muito. E é aquela coisa, ia acontecer de qualquer forma. Que bom que a gente Sim. conseguiu, né, demonstrar a necessidade de ter uma análise especial, né, diferente no setor como um todo. Muito bom, Manu. Manu, a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. No final do nosso bate-papo, a gente sempre faz um pequeno quiz com o nosso convidado. Então, são 2 perguntas rápidas. Primeira pergunta, uma ferramenta que seja indispensável no teu dia a dia. Uma ferramenta indispensável no meu dia a dia. É nível que eu tenho que falar? Boa, já ganhou um desconto. Pode ser outra, né? Mas foi legal o pessoal ficar sabendo. Mas eu acho que análise de crédito hoje, ferramenta de análise de crédito De análise. indispensável no nosso dia a dia, tendo em vista a quantidade de informações que estão aí, né, dispersas, e se a gente não tivesse uma ferramenta que consiga centralizar isso, seria mais difícil. Mas a nível também é bem importante. Ó, o Muito último bom. convidado falou despertador. E E ela isso é legal. super corporativa, trouxe uma ferramenta de trabalho, né? Eu trouxe para imobiliário, Mas uma ótimo, ferramenta ótimo. indispensável. Mas não no meu deixa dia a de ser o dia. dia a dia, né? Tá certo. Gente, a gente. A pergunta eu foi aberta, né? Ferramenta. Nasci dentro, né? Então tem que ter. Mano, e um livro que tu tenha lido recentemente que tenha sido te marcado, pode ser do mercado ou não, pergunta aberta, assim, fica à vontade. Eu li. Ou que Na esteja verdade, lendo também, eu ia porque falar normalmente o pessoal agora. tá lendo. Eu ia falar. Ou recomenda, né? Enfim. Comece pelo porquê. Uhum. Que é justamente histórias, né, de liderança, enfim. E eu sou uma pessoa que, na minha liderança, como eu comentei antes, eu gosto muito de trazer exemplos, né? Não gosto de ser aquele tipo de pessoa que eu mando e a pessoa obedece. Então, comece pelo porquê ele tem uma história nesse sentido. Então, acho que seria esse. Que Livro que legal. eu ganhei de Natal, inclusive. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, eu vou passar para as considerações finais. Manu, é um prazer te receber. Espero que a gente possa te receber outras vezes também. O bate-papo foi super fluido, super bom. Acho que tu tem uma história muito bacana aí e tenho certeza que tem assunto aí para outros podcasts também. Manduca, prazer também te receber como co-host Obrigado, e é novamente. sempre uma oportunidade. né? Vou passar as considerações finais para ti e a gente finaliza com a Manu depois. Perfeito. Então, só mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. A gente sempre está trazendo pessoas, né, com mentes borbulhantes aí, né, do mercado imobiliário. Agora, nesse novo formato, presencialmente, que é uma grande oportunidade para todos nós também de poder, né, se relacionar e dizer que a gente fica surpreendido, né, com pessoas jovens como você, né, nós todos jovens, né, nós todos jovens, mas pessoas jovens como você tá mostrando aí que tem um futuro fantástico para o mercado, né, olhando para Florianópolis com uma necessidade de uma maturidade, né, de corporativa extremamente necessária no nosso meio das imobiliárias. É muito importante que a gente consiga vir à mesa para conversar, né? Eu vim de um ambiente onde por muitos anos as imobiliárias se enxergavam como inimigas e aí um processo, né, de cooperação
a gente começou a competir, né? Que não é competir, mas é competir de forma, como você falou, né? Uma concorrência saudável, onde todo mundo cresce dentro de um ambiente saudável e a gente vai construindo esse ambiente, né? E eu vejo Florianópolis, principalmente aqui, a gente está regionalizando a conversa, Sim. mas é para todo o Brasil e quem sabe o mundo, né? Mas regionalizando a conversa, a gente precisa de muita maturidade profissional ainda, né? Falta crescer muito aqui, né? E essas iniciativas que a Nivo está trazendo, né? Eu representando aqui a Agralha, mas como um co-host e aqui, né, a nossa estrela principal da Ibagi, né? É muito legal essa interação e a gente conseguir fazer essas trocas de boas práticas aí de mercado. Muito bom. Gente, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, né, de falar um pouquinho da nossa história lá da Ibagi, um pouquinho da minha história também, que a gente vive no dia a dia, e poder, de certa forma, inspirar, né, quem tá começando, mas também quem já tá há muito tempo aí no mercado. Eu costumo falar que o óbvio precisa ser dito, então, para não deixar de falar hoje aqui também, o nosso mercado é um mercado em constante crescimento, que quando existe realmente concorrência leal, ela só impulsiona, né, o nosso negócio. E tendo uma equipe engajada, acima de tudo, porque preparada ela sempre vai ser, mas engajada, que realmente entenda o propósito da sua empresa, que entenda o valor, consiga enxergar valor e a sua cultura, tem tudo para dar certo. Então, obrigada de novo, foi um prazer estar aqui. Muito bom, pessoal. Até o próximo episódio. Fechou.